Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos trabalhar a adjudicação compulsória, um dos temas aí, vamos falar, mais desafiadores, né? Um tema muito desafiador, acontece muito no nosso dia a dia. Ledantas, Ju, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a adjudicação compulsória, um dos temas mais desafiadores aí na advocacia, muito corriqueiro, a necessidade de ter domínio nessa ação, porque muitas vezes é uma solução rápida para o cliente. E sejam bem-vindos, Marcelo, Juliana, Ler Dantas, doutora Andréia, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos falar de adjudicação compulsória com exemplo prático, resolver o problema de pessoas que muitas vezes não conseguem aí ter o registro. Sejam bem-vindos, doutora Cleide. Parece aqui que o meu OBS não conectou lá no YouTube, mas não tem problema, porque depois vai estar lá no YouTube. Vamos falar aqui desse tema desafiador, adjudicação compulsória, um tema que eu gosto bastante aí de tratar, é muito prático, acontece muito no dia a dia. As pessoas compram imóveis sem escritura pública, com contrato particular, e muitas vezes esse vai ser o caminho que vai resolver para o cliente ter o registro, né? Ter a propriedade do imóvel, que é o que conta para ele. Nós sabemos que para ser proprietário no Brasil, você tem que ter o registro, está lá no artigo 1245, que a gente já trabalhou em outras aulas. Então hoje é uma aula que eu gosto assim bastante de falar sobre esse tema, porque resolve de fato a vida de muitas pessoas, né? Você regularizar a propriedade de um imóvel de uma pessoa, isso para ela não tem preço, né? A pessoa se sentir segura sendo proprietária do seu imóvel, e uma vez ela sendo proprietária, a gente sabe, ela tem todos aqueles direitos aí para proteger a propriedade, para proteger a posse. Ou seja, e na advocacia, eu acho que um dos motivos mais gratificantes da gente sermos bacharéis e quem advoga é trazer solução definitiva, rápida para o seu cliente, e são ações aí que demandam algum desafio de conhecimento técnico que eu vou trazer para vocês hoje aqui, imperdível. Já compartilha aí com os amigos, me ajuda a divulgar esse trabalho. Meu foco agora, nesses momentos, todo mundo aqui me conhece dando aula para concursandos, mas eu resolvi, porque tem muito aluno meu que, apesar de estudar para concurso público, advoga. Eu posso trazer esse conhecimento prático, tenho 19 anos de experiência no Poder Judiciário, já vi muitos processos, inclusive de adjudicação compulsória. Então, por isso que eu escolhi esse tema para trazer hoje para vocês, um tema que vocês vão conseguir solucionar o problema do cliente de forma célere, de forma cirúrgica. Tem que tomar bastante cuidado com essa ação. Vou trazer para vocês aqui, grande César Barros, um grande abraço, amigo, boa noite, seja bem-vindo. Meu amigo Lúcio, sejam todos muito bem-vindos, amigos. Adjudicação compulsória, vocês aí que advogam, é uma ação linda de se trabalhar, cirúrgica, resolve o problema do cliente, e a gente vai destrinchar isso daqui, todos os pormenores disso, tá bom? Vamos começar então já a trabalhar. Eu trouxe aqui para vocês um caso prático, e a partir do caso prático nós vamos... Deixa eu só fixar comentário aí. A partir do caso prático a gente resolve a vida aí das pessoas. Isso é o mais importante para nós aqui. Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Imagine a seguinte situação, ó. Eu quero que todos vocês agora imaginem você no seu escritório, chega Agostinho e fala o seguinte: eu celebrei um contrato de compra e venda de um terreno com um vendedor chamado Ambrósio. O Agostinho, que é esse seu cliente que chega desesperado no seu escritório, fala o seguinte, ó: celebrei um contrato com o Ambrósio, e o Ambrósio parcelou para mim esse terreno
em 10 vezes. Então eu fiz um contrato de compra e venda, o seu cliente passando isso para você. Fiz um contrato de compra e venda, paguei as 10 parcelas. Eu tô procurando o Ambrósio, tô ligando para ele, tô indo na casa dele, eu não acho ele, ele sumiu, tomou Doril, a dor sumiu, vamos falar assim, né? Eu não encontro o Ambrósio. Porque eu preciso, já que eu quitei o terreno, eu preciso agora fazer a escritura pública, celebrar a escritura pública. Então, o cliente chegou no seu escritório e trouxe esse problema. Olha, fiz um contrato de compra e venda, parcelei em 10 vezes, paguei as 10 parcelas, só que eu não encontro o vendedor. No nosso exemplo aqui, o nosso vendedor se chama Ambrósio. Eu não encontro o vendedor, eu ligo, dá celular desligado, eu vou na casa dele, não encontro ele na casa dele. O que fazer? Nesse momento, amigos, a primeira coisa que vocês têm que fazer, falar o seguinte: Agostinho, me dá o contrato, eu preciso ler o contrato. E o que vocês farão nesse exato momento que vocês estão lendo o contrato? Vocês têm que fazer 3 análises nesse contrato. Amigos, lembrando que assim que acabar a live, todo esse material, quem está no YouTube, está acompanhando a tela aqui, esse material estará no Telegram. Se por algum acaso a internet não está ajudando e não está transmitindo lá no Telegram, no YouTube para vocês, não se preocupam, porque amanhã, no mais tardar na hora do almoço, eu já subo essa aula completa, tá, pro YouTube, se não tiver agora transmitindo, porque estou com um probleminha de internet aqui em casa tentando resolver, mas enfim. De qualquer forma, o material está no nosso canal do Telegram, é só linkar aí na bio aqui do Instagram, tem um link do Telegram com todas essas informações que eu estou passando para vocês aqui. Então vamos voltar no nosso problema. Qual que é o nosso problema? O cliente disse o seguinte: eu comprei um terreno, parcelei em 10 vezes, paguei as 10 parcelas, fiz um contrato de compra e venda. Só que agora eu não consigo localizar o vendedor para celebrar a escritura pública, para eu transferir esse terreno para o meu nome. O que fazer, doutor Lúcio, meu advogado? O que fazer, doutor Osório? O que fazer, doutora Bruna, todos que estão aí? O que fazer nesse caso? Primeira coisa, a gente tem que fazer 3 análises. Pegar esse contrato do cliente e fazer 3 análises. A primeira análise, amigo, que é talvez o ponto muito importante para a gente caminhar ou não para eventual adjudicação compulsória, ok? Como a gente está tratando aqui de eventualmente analisar se dá para aplicar a adjudicação compulsória, porque a gente não pode dar bobeira. Sabe por quê? Qual que será o valor da causa se a gente decidir ajuizar a adjudicação compulsória? O valor da causa será o do benefício econômico perseguido. Em outras palavras, vamos supor que esse terreno custe R$100 mil, que o seu cliente parcelou em 10 vezes de 10 mil. Qual será o valor da causa? R$100 mil. E se a gente ajuizar a ação e não couber a adjudicação compulsória, a gente vai ter pago as custas em torno aí de R$4 a R$5 mil e vai sucumbir em honorários, mais 10 mil, ou seja, já imaginou se a gente manejar errado a adjudicação compulsória? Então, esse passo a passo que eu fiz aqui para vocês é para que vocês nunca ajuizem uma adjudicação compulsória onde não cabe uma adjudicação compulsória, beleza? Então o material está disponível para vocês verão, está bem completo, não tem como a gente errar. Vamos lá. Qual que é a primeira análise? O cliente chegou, falou que parcelou em 10 vezes um terreno, pagou as 10 parcelas, celebrou o contrato de compra e venda. Ao final do pagamento das 10 parcelas, eles tinham combinado no contrato de compra e venda que, uma vez paga todas as parcelas, eles celebrariam a escritura pública de compra e venda. Só que paga as 10 parcelas, fez transferência bancária na conta do vendedor. Eu não acho o vendedor para que ele celebre o contrato, a escritura pública de compra e venda, já que no nosso exemplo é um imóvel acima de 30 salários mínimos. A gente aplica aquela regra da nossa primeira aula, que é a regra do artigo 108, nos negócios jurídicos, cujo valor seja superior a 30 vezes o salário mínimo, tem que fazer por escritura pública. Só que o vendedor sumiu,
o vendedor eu não acho. Então, a primeira análise que a gente faz do contrato desse cliente é pegar o contrato com o cliente e falar o seguinte para ele: escuta, deixa eu ler o contrato. Quando você lê o contrato, o que você vai procurar nesse contrato? No contrato de compra e venda, há ou não há expressamente o direito de arrependimento? Amigos, nós sabemos que vários contratos eu posso prever um arrependimento do negócio, tanto eu como vendedor, quanto eu como comprador. E aí a gente estuda lá na Teoria Geral das Obrigações, artigo 413, artigo 473 do Código Civil, que é o que a gente chama de arras. A gente pode dar um sinal ou, lembra, as cláusulas penitenciais ou cláusulas penais no direito civil, que são o que a gente chama de vulgarmente de multa. Olha, eu quero desistir da compra e venda. Ok, então preste atenção aqui. Se o contrato, preste atenção aqui, se o contrato prevê cláusula de arrependimento, não cabe adjudicação compulsória, combinado? Então a primeira coisa, se o contrato prevê adjudicação compulsória, se o contrato prevê direito de arrependimento, não cabe adjudicação compulsória em hipótese alguma. Daqui a pouco eu explico melhor isso, fiquem tranquilos. A segunda análise do contrato, que a gente tem que fazer a fundo. Então, a primeira análise é o seguinte: o contrato tinha uma cláusula expressa do direito de se arrepender da compra e venda? Se a resposta é não, não tinha direito de arrependimento. Beleza, então a gente fez o primeiro passo para eventualmente ajuizar a ação adjudicatória. Qual é o segundo passo que a gente tem que analisar no contrato? O contrato foi registrado no cartório de registro de imóveis? E aqui, amigos, isso é bastante importante, porque na prática, vamos falar, a prática, as pessoas registram contrato de compra e venda? Nós sabemos que não. As pessoas não levam para registro os contratos de compra e venda. Infelizmente, as pessoas não têm o costume de registrar contrato de compra e venda. Então, aqui 90% dos casos que chegarem para vocês se depararão com um contrato de compra e venda. Então, nossa primeira pergunta, não tinha direito de arrependimento. A segunda pergunta, e aqui mais de 90% dos contratos de compra e venda não são levados a registro público, tá bom? Então, não tinha direito de arrependimento e não está registrado esse contrato de compra e venda. A terceira análise que vocês farão nesse contrato é se essa compra e venda ou se esse terreno foi vendido durante um loteamento urbano ou rural. Professor, o que é loteamento rural? Sabe quando o pessoal vende chácaras? Estou loteando uns ranchos, estou loteando chácaras. É um loteamento rural. Um loteamento urbano, ou seja, eu acabei de abrir aquelas matrículas e comecei a vender. Estou abrindo as ruas, comecei a vender. Isso seria um loteamento urbano, porque vai fazer toda a diferença. Então eu vou sintetizar aqui para vocês as três coisas que nós temos, que quando o cliente chega no escritório e fala: olha, celebrei um contrato de compra e venda, que pagando 10 parcelas, o credor, o vendedor, ao final do pagamento das 10 parcelas, ele celebraria a escritura de compra e venda. Só que eu paguei as 10 parcelas, eu não consigo mais localizar o vendedor, eu ligo, o celular está desligado sempre, eu vou lá no imóvel dele, não tem ninguém. Doutor, o que eu faço? Você vai analisar o contrato. Primeira análise do contrato. Havia direito de arrependimento? Se houver direito de arrependimento, não cabe, em hipótese alguma, adjudicação compulsória. Já marca isso daqui. Segunda análise do contrato. O contrato foi registrado? Nós veremos, mais de 90% dos casos, os contratos não são levados a registro. Para a ação de adjudicação compulsória, como nós veremos, a falta do registro do contrato não gera problema nenhum, por enquanto. A gente vai analisar isso daqui. E a terceira análise desse contrato de compra e venda, que é muito importante fazer, é analisar se esse terreno foi vendido durante um loteamento urbano ou loteamento rural. Combinado? Se havia, então, para memorizar aqui, se havia direito de arrependimento, se o contrato está registrado e se o contrato faz parte de um loteamento
urbano ou rural. Beleza, por que isso, professor? O que nós temos que analisar aqui? Nós temos que analisar dois artigos que são, na verdade, dois trechos de artigos que são importantíssimos quando a gente está falando de contratos preliminares ou contratos de compra e venda ou promessa de compra e venda. Uma coisa, amigos, é vocês entenderem que contrato ou promessa de compra e venda é uma coisa, contrato preliminar é outra. E aqui eu trouxe a definição e a diferenciação para vocês. Por quê? Quando nós tratarmos de contratos preliminares, nós vamos lá na Teoria Geral das Obrigações, lá no Código Civil, quando ele trata aqui para nós assim, ó, entre os artigos, pega aí seu código, quem está com o Vadimeco aí, pode pegar. Pega aí o artigo 462. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês para facilitar. Artigo 462 do Código Civil. Ele fala o seguinte: o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Aí o artigo 463 do Código Civil fala assim, ó: concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive. Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado a registro competente. Preste atenção aqui no 463 do Código Civil, quando ele fala o seguinte: esse contrato preliminar não pode ter cláusula de arrependimento e o parágrafo único fala que tem que ser registrado. Então, bastante atenção nesses dois detalhezinhos aqui. O registro em si não faz diferença para a ação de adjudicação compulsória. A falta do registro, mais de 90% dos contratos de compra e venda de imóveis, quando a gente vai ver na prática, não tem registro. Isso não tem importância para a ação de adjudicação compulsória. Agora, preste atenção. A cláusula de arrependimento inviabiliza, impossibilita o ajuizamento de adjudicação compulsória. Então, prestem bastante atenção. Vocês, quando forem ajuizar a ação de adjudicação compulsória, se o contrato prevê cláusula de arrependimento, não cabe adjudicação compulsória. Provavelmente você vai ter que ir ou para uma usucapião ou qualquer outra ação, menos adjudicação compulsória, ok? Então, assim, ó, nessa parte do Código Civil, do artigo 462 ao artigo 464, ele traz os contratos preliminares, não especificando ou não delimitando o contrato preliminar ser um imóvel. Pode ser um bem móvel, pode ser uma obrigação de fazer, pode ser uma obrigação de dar, pode ser uma obrigação de não fazer. Entenderam? Nessa parte geral da Teoria Geral das Obrigações, do artigo 462 ao artigo 464, ele não foca aqui no contrato de compra e venda de imóvel. Agora, amigos, muito diferente. Então, assim, ó, contrato preliminar pode ser de qualquer bem, seja móvel ou imóvel, pode ser de uma obrigação de fazer, de não fazer, pode ser de uma obrigação de dar coisa certa ou incerta, não importa, beleza? Agora, muito diferente, pega o código aí de vocês estão com o código aberto? Eu vou esperar. Pega aí comigo o artigo 417 do Código Civil, que nós vamos analisar. Olha a diferença do artigo 462 ao 464, Teoria Geral das Obrigações, contrato preliminar, pode ser qualquer tipo de contrato, pode ser qualquer tipo de obrigação. Quando agora, no artigo 417 do Código Civil, ele expressamente fala do compromisso de compra e venda de imóvel, ou seja, compra e venda de imóvel. Quando nós agora estamos tratando de compra e venda de imóvel, ou seja, esse pré-contrato de compra e venda de imóvel, eu tenho uma regra específica. Lá do artigo 462 ao 464 do Código Civil, nós temos uma regra genérica que cabe para tudo,
tanto para móveis, quanto para imóveis, quanto para a obrigação de dar coisa certa. Não, lá no 462 ao 464, não está falando de compra e venda de imóvel. Agora, no artigo 1417 e 418, ele é específico da compra e venda de imóvel. E eu vou ler o artigo 417 para vocês. Eu sei que vocês já pegaram o Vadmecum de vocês aí e a gente faz essa leitura juntos. Eu leio aqui para vocês. Artigo 417, ele reza assim: mediante promessa de compra e venda, em que se não pactou o arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Não se preocupa não que eu vou falar para vocês o que significa esse tal de direito real na aquisição de imóveis. Não se preocupa com isso agora não. Só foca aqui, presta atenção, olha a similitude do 417, do 1417, com o artigo 463, quando também no 1417 se exige que não haja cláusula de arrependimento, pacto de arrependimento, ou seja, se o seu cliente chega no seu escritório, fala assim para você: eu comprei um imóvel, paguei 10 prestações, agora eu não acho o vendedor para eu celebrar a escritura pública, para eu conseguir registrar o imóvel no cartório de imóveis. Então, se eu não tenho escritura pública, eu não tenho título que eu possa ingressar no cartório de imóveis para transferir a propriedade desse imóvel para mim. O que eu faço? A primeira coisa, lembra? Você tem que analisar se no contrato tiver cláusula de arrependimento, ou seja, cláusula penal, a multa, eu quero desfazer o negócio jurídico. Se tiver uma cláusula expressa disso, esquece a dedicação compulsória, porque nem no contrato preliminar, lá no artigo 463, nem no compromisso de compra e venda aqui de imóvel do 1417, permite a adjudicação compulsória para o caso de termos a cláusula de arrependimento. Então, quando você lê o contrato do seu cliente, você analisa e fala o seguinte: não tem a cláusula de arrependimento? Opa, o caminho poderá ser a adjudicação compulsória. Agora, se na primeira leitura do contrato que você está fazendo, do contrato do seu cliente, que quer registrar o imóvel no nome dele, não tem cláusula, opa, a adjudicação compulsória vai caber aqui. Eu vou prosseguir a leitura para vocês do artigo 1418 para sintetizar isso aqui e vocês memorizarem isso. Então, para quem está chegando agora, o cliente comprou o imóvel, fez um contrato particular, parcelou em 10 vezes, pagou as 10 parcelas, chegou na hora de lavrar a escritura pública, o vendedor sumiu. Ou a pessoa jurídica faliu e foi dado baixa, ou o vendedor, sabe aquele cara que devia para muita gente na cidade, some da cidade, ou ele morreu. Olha só que situação. Ou seja, daqui 10 meses eu não sei onde está a pessoa que eu negocio com ela um terreno hoje, pago em 10 vezes o valor do terreno e ao final do pagamento eu quero que ela celebre a escritura pública comigo. Só que essa pessoa sumiu. O que fazer? Pode ser que nós ajuizaremos a adjudicação compulsória. E para a gente ajuizar a adjudicação compulsória, ser um dos caminhos para resolver o problema do cliente, e é uma ação, de certa forma, bem rápida, então por isso que é boa, mas a gente tem que ter esse conhecimento, porque tem que ser uma ação cirúrgica, amigos. Por quê? Olha o erro. Se no contrato de compra e venda tiver cláusula possibilitando o arrependimento do negócio jurídico, não caberá adjudicação compulsória. Em outras palavras, se você for assodado, se você for apressado, não lê bem esse contrato de compra e venda desse terreno, não perceber que tem essa cláusula de arrependimento e você ajuizar a adjudicação compulsória, o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito por impossibilidade jurídica do pedido. O seu cliente, que pagou as custas do processo, ainda será condenado a pagar os honorários da parte contrária, porque foi julgada improcedente a ação,
quem paga é quem perdeu, é quem sucumbiu. Então a gente não pode dar bobeira aqui. Estou insistindo nessa cláusula de não arrependimento, porque se você ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, e a primeira coisa que o juiz vai analisar a hora que pegar o contrato, ele vai procurar se o contrato tem uma cláusula ou não de arrependimento. Porque se não tiver a cláusula, um dos caminhos pode ser a adjudicação compulsória. Agora, se tiver cláusula de arrependimento, nunca será o caminho à adjudicação compulsória. Combinado até agora? Combinado. Olha só a leitura do 1418. Presta atenção. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos destes forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Então presta atenção aqui, ó. O seu cliente, lembra aqui, ó, bem no nosso exemplo, o nosso cliente é o Agostinho. Ele comprou esse imóvel do Ambrósio, tá? O Agostinho compra o imóvel do Ambrósio, parcela em 10 meses, 10 meses. Então paga o primeiro mês, paga o segundo mês, paga o terceiro mês, paga o quarto mês, e assim até chegar ao 10º mês. Quando o seu cliente pagou o 10º mês, ele liga para o Ambrósio, celular. Você não consegue mais encontrar o Ambrósio. Vai até a casa do Ambrósio, que é o promitente vendedor, não acha mais o Ambrósio. Reza a lenda na cidade que Ambrósio sumiu, foi embora, estava devendo muito, ninguém acha mais o Ambrósio. Então, como celebrar uma escritura pública com quem eu não encontro, com quem eu não sei onde está? Impossível nesse momento, não é verdade? Só que o Agostinho, quando ele te entrega o contrato de compra e venda, você analisou, opa, não tem cláusula de arrependimento. Opa, que coisa boa. Aí você passa para a segunda análise. Agostinho registrou esse contrato? E aí eu falo para vocês, mais de 90% dos contratos de compra e venda de imóveis não tem registro. Professor, tem problema? Para a adjudicação compulsória, nesse momento aqui que a gente está analisando, não tem problema. A adjudicação compulsória ainda se torna o caminho viável, porque, eu repito a vocês, é uma ação célere, não é uma ação aí demorada, principalmente quando o seu cliente traz todos os comprovantes de pagamento. O que o Ambrósio, o nosso vendedor, vai alegar? Se o seu cliente juntar todos os documentos ali que quitou a obrigação, não tem alegação. Então, por isso que é uma ação mais rápida, mais célere. Amigos, talvez vocês estejam assim, perguntando, e todas as vezes que eu vou analisar algum instituto de direito civil, eu fico me perguntando o porquê. Como assim? Lembra aqui, ó, que nós lemos até agora há pouco aqui, assim, ó. Se o artigo 462 e 464 do Código Civil trouxe para nós o contrato preliminar genérico de qualquer coisa, de qualquer bem, seja móvel, imóvel, ou de qualquer tipo de obrigação, fazer, não fazer, dar. Por que o Código Civil pega um tipo de contrato de um bem específico e coloca dentro do capítulo de direitos reais? Porque o contrato, ou a promessa, ou o compromisso de compra e venda de imóvel ganhou um status, ganhou 2 artigos lá dentro dos direitos reais, quando, por exemplo, o contrato de compra e venda de um carro não tem 2 artigos específicos sobre promessa de compra e venda de bem móvel, por exemplo. Não existe no Código Civil. Então, por que o Código Civil valorizou tanto a promessa ou o contrato preliminar ou o contrato de compra e venda de um imóvel? Vocês já me ouviram falar, tem vários vídeos aqui no canal do Instagram, que é o seguinte: primeira coisa que a gente tem que analisar é que a nossa sociedade, nós valorizamos muito bens imóveis, está na nossa gênese. E é óbvio, se o imóvel é tão valorizado, o direito civil vai tratar o imóvel de forma diferente. Aqui, nesse ponto específico do contrato de compra e venda de um imóvel, que o seu cliente pagou durante 10 meses o terreno, chega no final lá, ele paga a última parcela, o vendedor some ou se nega a celebrar a escritura de compra e venda.
sendo que nesse contrato não tem uma cláusula que permitisse tanto o seu cliente se arrepender da compra e venda, quanto o vendedor de desfazer a compra e venda. Então não pode ter essa cláusula. Eu estou partindo do princípio que o nosso contrato não tem essa cláusula, e de repente o vendedor sumiu, você não consegue celebrar a escritura pública. E por que o Código Civil então trouxe dois artigos, o 1417 e o 1418, especificamente para essa situação de contrato de compra e venda de bem imóvel? Pela seguinte situação, amigos. Nos anos de 1930, eu até coloquei isso aqui no material para vocês, que vai estar no Telegram, e amanhã a aula vai estar no YouTube. Eu vi aqui que eu não estou conseguindo a transmissão simultânea, mas sem problema, a aula amanhã no YouTube, tudo para vocês aqui não terem dúvidas nenhuma da adjudicação compulsória, um tema bastante corriqueiro no dia a dia da advocacia. É uma ação cirúrgica que a gente não pode dar bobeira, e por isso eu trouxe aqui para vocês. Eu contei aqui a parte histórica, o porquê que o Código Civil elevou, porque imagina, ele coloca num pedestal o contrato de compra e venda de bem imóvel, ok? Ele coloca num pedestal, ele fala, olha, esse contrato de compra e venda pode ganhar uma proteção específica, que o contrato de compra e venda de um carro não vai ter, que o contrato de obrigação de fazer, que às vezes você celebra com, por exemplo, eu contrato um pintor para pintar minha casa, esse contrato seu com o pintor de uma obrigação de fazer, ele nunca vai ter esse status que pode ter o contrato de compra e venda do bem imóvel. E por que isso? Eu explico para vocês. Por um bom tempo, o Código Civil não previa, ou seja, era comum, era como qualquer outro negócio jurídico, o Código Civil por muito tempo não previa a promessa de compra e venda como um direito real. E qual era a consequência disso? A consequência era que esse tipo de contrato possuía uma força meramente obrigacional, como é essa quando você contrata com um pintor, quando você contrata com um vendedor de carro, quando você contrata qualquer tipo de obrigação que não seja bens imóveis. Nos anos de 1920, amigos, aqui no Brasil, começa tardiamente a Revolução Industrial e muita gente migrou do campo para a cidade. E o contrato de promessa de compra e venda, porque essas pessoas que vinham do campo não tinham dinheiro para comprar um imóvel à vista. Então o que essas pessoas faziam? Faziam promessas de compra e venda com loteadores, faziam promessa de compra e venda com pessoas que possuíam terrenos e imóveis urbanos. E só que esses contratos, como eles não tinham uma proteção específica como nós temos hoje, a gente vai entender bem isso. Naquele contexto dos anos 1920, ou seja, 100 anos atrás, as pessoas que estavam chegando às cidades precisavam de moradia e assim realizavam promessas de compra e venda de imóveis em construção. Todavia, em vista da alta demanda que tem até hoje, a procura de imóvel, tem muita demanda, os imóveis sofriam valorização diária. Assim, ao término da obra das casas, era mais interessante ao vendedor, o promitente vendedor, desfazer o negócio jurídico. Então, em vez de entregar a casa para o seu cliente, o comprador do imóvel, ele desfazia o negócio jurídico, devolvia o dinheiro corrigido, pagava uma multinha para o seu cliente e vendia esse imóvel para um terceiro com valor bem mais alto. E por que o promitente vendedor fazia isso? Naquele tempo, esse contrato não tinha proteção, não configurava como um direito real. Então, a partir do momento que o Código Civil pega a promessa de compra e venda e eleva a promessa de compra e venda de bem imóvel e eleva a categoria de direito real, ele está dando uma proteção que os outros contratos, qualquer outro contrato que não seja compra e venda de bem imóvel, não vai ter nunca. Porque você não vai ouvir direito real de comprar um carro, bem imóvel, não existe. Mas, como para a nossa sociedade, o imóvel é algo de muito valor sentimental e pecuniário, obviamente, o Código Civil traz dentro dos direitos reais
E se nós formos ler lá o 1426, se eu não me engano, o inciso 4º, fala que esse direito, essa promessa de compra e venda, ela tem uma proteção real. E eu coloquei aqui no Instagram, eu não tenho desculpa para vocês, principalmente vocês amigos aí que advogam com esses termos um pouco mais técnicos, eu coloquei um vídeo de 50 segundos explicando esse termo, que é o grande trunfo, é a grande diferença. Quando eu falo que algo é direito real, eu dou o direito chamado direito de sequela. E tem um vídeo, depois vocês assistam esse vídeo aqui no nosso canal do Instagram. Eu tenho um vídeo dizendo que o direito de sequela é buscar o bem com quem quer que ele esteja. E aqui, se nós pensarmos que esse contrato de compra e venda do seu cliente pode se enquadrar como direito real, você pode pensar com segurança e falar para o seu cliente: fica tranquilo, porque nós vamos atrás desse bem com quem quer que esteja, onde esteja. Porque se esse contrato de compra e venda de imóvel foi galgado como direito real, nós temos direito de sequela. Combinado até agora? Então vamos sintetizar aqui o que nós vimos até agora. Nós vimos assim, ó. Agostinho é o seu cliente, é o comprador de um imóvel. Ele comprou um imóvel, um terreno de Ambrósio, parcelou em 10 vezes, pagou as 10 parcelas. Nesse contrato de compra e venda, eles combinaram que no final das 10 parcelas, o que eles fariam? Fariam a escritura pública de compra e venda para levar no cartório de registro de imóveis e passar o imóvel, a propriedade do imóvel, que é de Ambrósio, para Agostinho. Porém, amigos, quando Agostinho, o seu cliente, pagou as 10 parcelas, Ambrósio não foi mais encontrado. Eu não achava mais Ambrósio. E aí, nesse caso, se eu não acho o vendedor, quem que vai assinar a escritura de compra e venda? Se só pode ser assinada inicialmente pelo vendedor. Aí aqui surge a hipótese da gente ajuizar a ação de adjudicação compulsória. Só que nós vimos as 3 análises que devem ser muito bem e cuidadosamente feitas. A primeira, e talvez a mais importante, é que esse contrato não pode prever direito de arrependimento. Se esse contrato tem uma cláusula de arrependimento, amigos, a gente vai poder ajuizar qualquer outra ação, até uma uso capião, uma obrigação de fazer, mas menos uma adjudicação compulsória. Combinado? Segunda análise, o seu cliente levou a registro esse contrato de compra e venda? Se ele não levou a registro, não tem problema nenhum, porque mais de 90% dos casos práticos, a parte não leva a registro, sem problema nenhum. E o terceiro, se esse terreno que o seu cliente comprou fazia parte de um loteamento urbano ou rural. Beleza? São as 3 análises que nós temos que fazer. O que nós vamos fazer agora então aqui? Voltar ao caso concreto, a análise do caso concreto. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o que o Agostinho, seu cliente, no contrato de compra e venda, está expresso o direito de arrependimento. Ou seja, lembra a primeira análise que eu falei para vocês? A primeira análise é que se há direito de arrependimento, presta atenção aqui, não cabe adjudicação compulsória. Professor, se não cabe adjudicação compulsória, o que eu faço para salvar o meu cliente? O que eu faço? Porque ele pagou as 10 parcelas, eu tenho a prova do contrato e o Ambrósio, que é o vendedor, está agindo de má fé. Eu trouxe a solução aqui para vocês. Repetindo, quem está chegando agora, tudo isso que eu estou falando, assim que acabar a live, eu vou disponibilizar no nosso canal do Telegram, o link está na biografia. Amanhã essa aula sobe para o YouTube, com os gráficos que eu estou usando aqui. Eu tive um problema de novo de internet e não consegui disponibilizar ao vivo para vocês aqui no nosso canal do YouTube, que também tem o link na bio. Amanhã essa aula estará disponível para vocês no YouTube também, ok? Amigos, lembra a primeira análise que eu falei para vocês fazerem? Se no contrato de compra e venda que o seu cliente pagou os 10 meses, as 10 prestações do terreno avançada e o Ambrósio sumiu, nesse caso específico eu leio para vocês de novo
relembro vocês novamente dos dois artigos, o artigo 463 e o artigo 1417. No artigo 463, que é o contrato preliminar, nós vimos lá expressamente, desde que não haja cláusula de arrependimento. O 1417, quando fala da compra e venda de imóveis, também exige que não exista no contrato direito de arrependimento. Então, nesse caso, assim, os artigos 463 e 1417, eles enfatizam que não pode existir a cláusula de arrependimento. Assim, havendo a cláusula de arrependimento, tem o seu cliente, tem o vendedor e o comprador, ou seja, tem Ambrósio, que é o que vendeu para o seu cliente, e tem Agostinho, a opção de extinguir o contrato, que a gente chama no direito civil de resilidir unilateralmente o negócio jurídico mediante a denúncia notificada a outra parte, que está previsto isso no artigo 473. Então, assim, se no contrato de compra e venda existe a possibilidade de eu desistir da compra e venda, sendo eu vendedor ou comprador, a única coisa que eu tenho que fazer para cuidar da boa-fé objetiva é notificar a parte contrária. Eu tenho que notificar, né, o comprador ou vendedor que eu negociei que eu quero rescindir o contrato. Uma vez que nós decidimos, porque tem uma cláusula que me permite desistir do negócio jurídico, se eu sou o vendedor, então vamos pensar assim, se o Ambrósio, que é o vendedor do terreno para o seu cliente Agostinho, o que ele tem que fazer? Ele tem que devolver todas as prestações que ele recebeu. Então, no caso aqui, as 10 prestações que ele já recebeu, eu já vou responder aqui, Lara, já leio a sua, ele tem que devolver as 10 prestações e a multa, uma indenização que eles cobram. Deixa eu ver a pergunta da Raiele. Vamos lá. Se o comprador não conseguiu efetuar o pagamento integral por falta de interesse do vendedor que desapareceu, estando a dívida prescrita, caberá também a adjudicação compulsória? Não, Raiele. Nesse caso, o caminho é uso capião. Até porque, se ele não encontra, tá? Raiele, muito boa sua pergunta. Se ele não encontrar o vendedor para fazer o pagamento, ele tem que depositar em juízo. Ele tem que fazer o que a gente chama de consignação em pagamento. Aí esse dinheiro vai ficar disponível numa conta no fórum que é chamada juízo dos ausentes, porque esse vendedor, mesmo não estando presente, não gera direito para o seu cliente não pagar. Ele é obrigado a pagar, porque o caminho inverso, Raiele, se o seu cliente pagasse todas as parcelas e o vendedor sumiu, você consegue a adjudicação compulsória sem dúvida nenhuma. Agora, no seu caso, mesmo que a dívida esteja prescrita, o seu cliente continua devendo. Só foi cobrado judicialmente, porque a prescrição não atinge o direito do credor receber o crédito, atinge o direito do credor executar o crédito. Porque a prescrição só atinge o direito de ação, Raiele, e não atinge o direito do vendedor receber as parcelas, diferente se fosse um prazo decadencial. Quando a gente trabalha a decadência sim atinge o direito, extingue o direito. A prescrição, só o direito de ação. Tá bom, Raiele? Adorei sua pergunta. Então, para sintetizar a resposta para você, nesse caso, se o cliente não pagou, ainda que esteja prescrita a dívida, ele não pode adjudicação compulsória. Ele vai ter que partir para uso capião. Aí, as 5 modalidades de uso capião que eu vou trabalhar com vocês na próxima segunda-feira, já fica avisado aqui antecipadamente para vocês. Segunda e terça da semana que vem, nós vamos trabalhar todas as modalidades da uso capião. Combinado? Obrigado pela pergunta, Raiele. Bora lá. Então, nesse caso específico, o que vocês têm que analisar aqui? Se o contrato de compra e venda prevê a cláusula de arrependimento, então a gente não vai poder forçar, tá bom? Agostinho foi lá e comprou. Agostinho é o seu cliente. Comprou, Ambrósio sumiu. Você analisa, tem contrato de compra e venda. O que você pode fazer? Uma ação para extinguir esse contrato, pegar o dinheiro de volta, ok? E pedir uma reparação de dano, ou uma outra ação. Eu quero muito o imóvel.
ok, já que Ambrósio sumiu, fica quieto, você pagou todas as parcelas, você tem justo título e boa-fé, vamos esperar. Eventualmente você ajuiza uma usucapião. Deixa eu ver a pergunta da Almiron. Aqui. É possível a adjudicação compulsória de um imóvel que um dos vendedores faleceu e este imóvel não entrou no inventário? Excelente pergunta, tá? É sim. Nesse caso específico, esse imóvel é sonegado. Ele deveria ter entrado no inventário, porque proprietário é aquele que está o nome. E dentro do inventário, se os herdeiros do inventário, Almiron, dentro do inventário, o que você faria? Você faria uma expedição de alvará para o seu cliente registrar, seria o mais rápido também. Roselena, ok, Rose, obrigado. Então nesse caso, Rose, esse bem, ele é sonegado, ou seja, ele deveria estar no inventário, já que o vendedor, um exemplo, Agostinho é o nosso comprador, Ambrósio o vendedor, Agostinho pagou as 10 parcelas, no 10º mês, Ambrósio morre, falece. Os herdeiros de Ambrósio devem constar, ok? Devem constar isso daqui no inventário. Vem o seu cliente, comprova o pagamento ali, expede um alvará, que é até mais rápido que a adjudicação compulsória, tá bom? Agora, mas foi sonegado esse imóvel. Cabe a adjudicação compulsória? Cabe, e você fará essa adjudicação compulsória em face do espólio. Porque você vai falar, olha, faleceu, olha aqui a certidão de óbito, inclusive já foi feito o inventário e sonegaram esse bem. Aí você faz contra o espólio. Tá bom, Rose? Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Agora, só para retomar o nosso raciocínio. Se o contrato do Agostinho, que é o seu cliente, então previa, e nesse caso, ao pagamento de TCMD, sim, ok? Ao pagamento de TCMD. Porque, na verdade, não é uma aquisição originária, ok? Ele está fazendo a transição daquela pessoa que não pode mais assinar porque faleceu. Ele não está recebendo porque é herdeiro do vendedor, entendeu? Ele está recebendo, perfectibilizando a compra e venda. Então tem que pagar sim. Tá, Rose? Obrigado aí de novo pela participação e pela pergunta. Então, assim, voltando o raciocínio aqui para nós. E nesse caso, o pagamento... a Cleide perguntou. É assim, tá, Cleide? Porque ele não é herdeiro, tá? É ITBI, na verdade. ITCMD e ITBI. No caso, ele vai pagar só ITBI. Ele vai pagar o ITBI, não ITCMD. Beleza? Melhor usucapião. Ou partir para o usucapião. Só que às vezes, no meu exemplo, Cleide, ele ficou 10 meses só de posse do imóvel. Ele vai ter que esperar mais 4 anos para o usucapião, entendeu? Às vezes, esperar o usucapião é mais negócio que economiza o ITCMD. Ou o ITBI, desculpa. Mas, imagina, você esperar 4 anos o imóvel no nome de terceiro, aparece uma dívida do finado, eles vão vir em cima desse imóvel, você vai ter que ajuizar embargo de terceiro, aí começa toda uma outra discussão. Então, às vezes o barato sai caro, às vezes eu não quero pagar imposto, e às vezes arrumo outro problema maior do que eu já tinha, entendeu? Então, mas aqui, Cleide, eu adorei vamos dizer, o pensamento. Porque se você analisar que não tem risco de esperar a usucapião, bacana. Agora, se você falar assim, peraí, vai que dá problema, então você vai lá e já ajuiza a adjudicação compulsória. Não espera dar o prazo da prescrição aquisitiva. Beleza? Então, assim, resumindo, é requisito fundamental que a promessa de compra e venda não tenha sido pactuada com cláusula de arrependimento, para que fique configurada como direito real. Uma vez prevista a cláusula de arrependimento, será uma relação obrigacional ao revés de real, tá? Tudo depende do caso concreto. Exatamente, Cleide. Aí você que é expertise, que tem expertise do direito, vai analisar o que seu cliente não tem capacidade técnica para analisar. E é por isso que depende tanto, e esse assunto depende tanto de vocês, bons advogados, para salvar a vida das pessoas, de não perderem o imóvel ou de registrar no próprio nome, não causando esse prejuízo social da pessoa, né, não ter esse registro. Ok? Vamos lá. Uma observação importantíssima. Amigos, lembra que no terceiro item eu falei assim para vocês:
o primeiro item é a análise. Lembram? Qual foi o primeiro item que eu falei para a gente analisar? O primeiro item, para a gente analisar se havia cláusula de arrependimento. O segundo item, lembraram? Se o seu cliente registrou ou não o contrato. E o terceiro item, se esse contrato faz parte de um loteamento urbano ou rural. Por quê? Preste atenção aqui, isso aqui é o pulo do gato na vida de vocês. Porque a maioria dos problemas de contrato de compra e venda se dá em loteamentos. Pode ser loteamentos irregulares, ou pode ser que o loteador, quando o seu cliente termina de pagar as prestações, é uma pessoa jurídica que faliu, está extinta. E aqui na prática, amigos, voltemos aqui. Tem uma observação importante, e eu quero que depois, vai estar no material para vocês deem uma lida nessa lei, que é a lei do loteamento urbano. Por quê? Se o contrato de compra e venda do terreno do seu cliente Agostinho for de um loteamento urbano ou rural, mesmo que haja uma cláusula expressa de direito de arrependimento, ela é ineficaz. Por quê? Não existe a possibilidade de incluir uma cláusula de arrependimento nos contratos que envolvam lotes rurais, e essa negativa eu estou tirando da lei, que é o Decreto-Lei 58/37 e a Lei do Loteamentos Urbanos, que é a Lei 6.766, que está aqui no material, fiquem tranquilos, de 1979. Ou seja, somente para os imóveis não loteados resta a possibilidade de ajuste de arrependimento em promessa de compra e venda, mediante cláusula expressa no contrato. Em outras palavras, seu cliente chega, pagou lá as prestações do terreno certinho. Na hora de registrar, o loteador, aquela pessoa jurídica que faz um loteamento novo na cidade, sumiu. É uma pessoa jurídica que você não encontra mais. Só que nesse contrato de loteamento urbano tem uma cláusula expressa, trazendo o direito de arrependimento. Aí presta atenção, como se trata de loteamento urbano, essa cláusula é nula. Se ela é nula, ela é inexistente. Logo, você poderá ajuizar a adjudicação compulsória. Agora, vamos partir então para o princípio assim, amigos. Se no contrato de compra e venda, então assim, havendo direito de arrependimento, a regra é que não cabe adjudicação compulsória. Mas, se o direito de arrependimento estiver dentro de um contrato de loteamento urbano, essa cláusula é inexistente. É como se não houvesse cláusula de arrependimento nenhum para caber a adjudicação compulsória. Agora, presta atenção às situações que eu trouxe aqui para vocês. Imagina que o seu cliente Agostinho trouxe o contrato, não tem cláusula de arrependimento. E a primeira hipótese, que é a mais comum, o Agostinho não levou esse contrato a registro. Esse contrato não está registrado no cartório de registro de imóveis. E foi a pergunta que a Cleide me fez na aula passada. Se o contrato não está registrado, cabe a adjudicação compulsória? E a resposta é sim. Está na súmula 239 do STJ, que eu leio para vocês. Ela fala assim: o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Ou seja, nós veremos que esse registro, se ele leva registro, esse direito real ele pode ir atrás de quem comprou. Agora, se ele não levar registro, ele continua podendo adjudicação compulsória, desde que o imóvel esteja em nome de quem vendeu para ele. Porque, e a gente vai ver isso daqui, se o vendedor, aquele então Ambrósio, chega no seu cliente paga as 10 parcelas. Durante o seu cliente pagando as 10 parcelas, Ambrósio vende para Mônica. Mônica Mônica é terceiro de boa-fé, corre lá e registra na frente do seu cliente. O seu cliente poderá ajuizar a ação de adjudicação compulsória? Não, porque ela é terceiro de boa-fé. Agora, se Agostinho tivesse realizado o registro
E mesmo assim, Ambrósio vendido para Mônica, ele poderia ir até Mônica desfazer essa compra e venda. Ou seja, o registro exigido no artigo 1417 e 1418 alça o contrato do seu cliente a direito real. Então, se o contrato do seu cliente está registrado e o vendedor mala vender para qualquer pessoa, o seu cliente pode reaver o imóvel de qualquer pessoa. Então, a questão do registro aqui, eu quero que vocês saibam bem disso daqui. No quesito adjudicação compulsória, se o contrato, e a maioria dos contratos não são registrados, se o contrato não está registrado, cabe a adjudicação compulsória, desde que o imóvel ainda esteja em nome do vendedor, que vendeu para o seu cliente. Porque se esse vendedor foi mala e vendeu para um terceiro, e no meu exemplo vendeu para a Mônica esse imóvel, seu cliente não poderá ajuizar a ação de adjudicação compulsória. O que ele poderá fazer? Uma reparação de danos contra o seu cliente. Se Ambrósio, eu até coloquei isso daqui no texto para vocês assim, ó. Se Ambrósio promete imóvel à venda a Agostinho e nesse interim o aliena para a Mônica, que de boa fé registra o imóvel em seu nome, por desconhecer a transação entre Ambrósio e Agostinho, que é o seu cliente, restará ao seu cliente Agostinho uma ação de restituição de valores pagos, acrescida de ressarcimento de danos em face do vendedor, Ambrósio, em razão do inadimplemento da obrigação de transmitir a titularidade do bem. Agora, se o seu cliente, se o vendedor Ambrósio não vendeu o imóvel, cabe a ação de adjudicação compulsória. Por quê? Você vai ajuizar a ação de adjudicação compulsória contra o vendedor para o seu cliente. Vamos ver, se o proprietário vendeu para B, que vendeu C, este último pode adjudicar? Cleide, ele pode adjudicar, ok? Pode sim. Se ele registrou, não pode. Aí vai ver quem vai chegar primeiro. Entendi, vendeu para C. Tanto que, tem um enunciado, é o número 95 da Jornada de Direito Civil, que é muito top para esse assunto, que ele fala assim: o direito à adjudicação compulsória, que está previsto aqui no artigo 1418, que a gente já leu, quando exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário. Ele até cita a súmula 239. Todo mundo que celebra o contrato de compra e venda de imóvel paga todas as parcelas. E se o contrato ainda está em nome daquele que você vendeu, que te vendeu, então que vendeu para o seu cliente, ou seja, o seu cliente comprou de Ambrósio, o contrato, a propriedade do imóvel está no nome de Ambrósio, ele não vendeu para um terceiro. Posso ajuizar a ação de adjudicação compulsória? Pode, mesmo que o contrato não esteja registrado. O problema é que se o seu cliente, 95% dos clientes da advocacia não registram um contrato de compra e venda, se o seu cliente não tem um contrato de compra e venda registrado, presta atenção aqui, e o vendedor agiu de má fé e vende o imóvel para um terceiro de boa fé, o seu cliente não poderá ajuizar a ação de adjudicação compulsória. Agora, se o seu cliente registrou o contrato e mesmo assim o vendedor vendeu o imóvel para um terceiro, como esse contrato está registrado, esse terceiro não pode alegar boa-fé. Então aí você poderá ajuizar a ação de adjudicação compulsória contra esse terceiro que comprou o imóvel que o seu cliente tinha registrado o compromisso de compra e venda. Entenderam isso daqui? Amigos, eu acho que eu tenho 1 ou 2 minutos. Eu quero sintetizar isso para vocês. Lembrando que todo o material dessa aula, com toda a jurisprudência, com as súmulas, tudo que eu estou citando nessa ordem, daqui 5 minutos está no canal do Telegram para vocês. O link está na bio, é só clicar lá. Então eu quero sintetizar assim para vocês, se vocês me permitem, nesse finalzinho de aula aqui, que para mim voou. É um assunto assim que a gente pode ficar horas e horas debatendo aqui. Eu quis trazer os pontos principais que vão salvar a vida de vocês no dia a dia.
não vai dar nem tempo de eu ler, que eu estou aqui com 25 segundos restantes da live. Não quero perder aqui. Daqui 2 minutos todo o material estará no canal do Telegram para vocês. Espero vocês amanhã quando a gente vai tratar de posse. Quero explicar os conceitos de posse para vocês aplicarem na prática. Peguem o material. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Pode entrar, esposa? Ah, deixa eu parar aqui a gravação. Oi, Machito. Nossa.